AR, para mim, representa uma paixão que os seus criadores tiveram e um entusiasmo por fazer um automóvel muito bem feito. Depois, representa a marca que deixou em Castelo Branco, no meio dos entusiastas todos, e há muitos em Castelo Branco, de automóveis e de desporto automóvel, a marca que aquela gente tem, que vem aqui ao Gavião ver o automóvel, que vem, que não esquece quem o fez, quem não fez, que nas exposições em Castelo Branco sobre automobilismo, nos livros, nas publicações, o AR é a peça central. A minha paixão pelos carros é uma paixão por carros antigos. A minha paixão começou aos 5 ou 6 anos, em que eu me apaixonava pelos Mercedes que o meu pai ia tendo e que me zangava, entre aspas, obviamente, com o meu pai sempre que ele os vendia, porque dizia quanto mais antigos melhor. Fui crescendo e quando foi na altura de poder ter algum automóvel ou pôr em prática a paixão, comprei um antigo, um Mercedes antigo. Hoje ainda o tenho, tem 70 e tal anos o automóvel, portanto, e pronto, e a paixão começou aí e tem-se mantido. O meu nome é João Mota Guedes, tenho 71 anos e conduzo o AR. O AR é um automóvel português, fabricado em Castelo Branco. Foi fabricado em 1955 por 2 grandes entusiastas de automóveis. Um deles, Joaquim Nunes Ribeiro, era dono de uma empresa de caminhonagem. O outro entusiasta, o António Alcobia Batista, que era representante da Peugeot em Castelo Branco. O Alcobia não corria, o Ribeiro corria. Daí que resolveu fazer, naquela época dos carros de corrida nacionais, este automóvel. Foi a Paris em lua de mel. E em lua de mel ele viu que em França se vendia de transformações para o motor que ele utilizou. Ele utilizou neste carro uma base do Peugeot 203. A transformação que ele comprou começou por ser uma cabeça que lhe aumentou com os pistões em alumínio, que lhe aumentou a cilindrada para 1460. Estima-se que tivesse 80 cavalos com a transformação. O AR, tive conhecimento dele, eu tinha um mecânico no tempo em que na Avenida República havia oficinas, portanto isso explica que foi há muitos anos. E esse homem gostava também de carros antigos e tinha lá este AR. Ele nem sabia que era um AR, eu também nem sabia. Ele chamava-lhe que tinha um motor Peugeot, eu dizia que era um Peugeot. Todo desmontado, todo machucado e o motor desmontado para um canto e tudo desmontado. Comprei-lhe o automóvel e guardei-o esperando uma melhor época em que me pudesse ter mais tempo e disponibilidade para o restaurar em condições. O carro tinha que ter um restauro muito complicado porque o carro estava completamente desfeito. A carroceria toda em alumínio, toda machucada, toda partida e, portanto, uma opção que eu tive logo era quando restaurasse, restaurá-lo-ia na versão original, não na versão que ele estava e que correu em Madrid com a segunda versão. O carro entrou em várias competições, a mais importante foi a Volta a Portugal, a 7ª Volta a Portugal em 1955. Chamou um amigo dele, Júlio Grilo,
para conduzir o automóvel. Este Júlio Grilo era um piloto também de Castelo Branco, com muita experiência e conduzia o carro extraordinariamente bem. Conseguiu chegar ao fim da corrida em primeiro da sua classe e segundo na classificação global. Este carro foi concebido com um chassi tubular, ele a meio abre para entrar encostado ao nível inferior do chassi em baixo, o motor e a caixa de velocidades. O conjunto é central, portanto, se reparar, os bancos estão muito afastados. Há um espaço muito largo entre os dois bancos. Ele tem uma característica muito interessante que eles pensaram, que é uns tubos de ventilação de entrada de ar que vem da frente do automóvel e que nos entra pelos pés para arejar o passageiro e o condutor. O depósito do carro é muito grande, leva 80 litros para um carro tão ligeiro e tão pequeno. O distribuidor entra pela frente, não entra lateralmente como é habitual nos motores, entra pela frente como acontece muito em carros de competição, aí ganhava mais uns cavalos. Outra característica é que o motor não tem ventoinha de arrefecimento. O carro limitava-se a arrefecer com o andamento. O carro, como era pura e simplesmente para competição, é interessante que a mala do carro leva exclusivamente a roda. A quinta roda não é uma mala, é a quinta roda. Vendo o tablier, ele tem uma coisa interessante, que são 3 botões, 2 cor de laranja e um preto. Sendo um carro de competição, era importante o avanço do distribuidor. E então, um dos botões, o preto, é o botão para o motor de arranque. Os outros 2 botões é o ar, o fechar o ar e abrir o ar, e o terceiro é o avanço. Portanto, com o carro em andamento, o piloto escolhia o ponto de avanço do motor mais conveniente para a velocidade que ele ia atingir. O AR, para mim, representa uma paixão que os seus criadores tiveram e um entusiasmo por fazer um automóvel muito bem feito. Depois, representa a marca que deixou em Castelo Branco, no meio dos entusiastas todos, e há muitos em Castelo Branco, de automóveis e de desporto automóvel, a marca que aquela gente tem, que vem aqui ao Gavião ver o automóvel, que vem, que não esquece quem o fez, quem não fez, que nas exposições em Castelo Branco sobre automobilismo, nos livros, nas publicações, o AR é a peça central. E depois representa para mim, no fundo, um restauro desde o princípio. O restauro todo demorou 20 e tal anos, com a intenção de voltar a devolver ao automóvel a sua versão inicial, sob todos os pontos de vista. Carroceria original, o estado que foi executado, o motor a funcionar como quando era novo. E pronto, com a ajuda de muita gente que me ajudou, que foram tantos e tão variados que a lista não acabaria.